Meu amigo vascaíno, que dia agitado esse do Gigante da Colina, hein? Após a passagem para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco da Gama iniciando os preparativos para a decisão contra o Flamengo. A mídia já escolheu o Flamengo como favorito e cabe ao Vasco da Gama reverter essa situação. E vai ser um jogo que vai ser contra tudo e contra todos, meu irmão vascaíno, minha irmã vascaína. Árbitro muito polêmico, árbitro que tem o hábito de prejudicar o Vasco da Gama, a Globo por detrás disso tudo. E mais, a gente vai falar muito aqui sobre um contrato que está fechado por 7 anos, cara. E a gente tem que parabenizar. Você que fala que a gente só critica o Pedrinho, hoje a gente vai parabenizar, porque mais do que nunca está acertada a vinda da Nike pro Vasco da Gama, e o Vasco, com isso, entra no top 5 do Brasil a ganhar mais em fornecedor de material esportivo. E mais, a gente vai falar sobre o mercado da bola. O Vasco da Gama se movimentando bastante aí para tentar mais um meio atacante, mais um zagueiro, mais um volante, né? A gente já vai ter na próxima semana aí a janela abrindo no dia 10. O Vasco precisa se reforçar, independentemente de ter vencido a equipe do Nova Iguaçu. O seguinte, eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vou começar falando sobre Vasco da Gama e Flamengo. Olha, eu estou sentindo firmeza no Vasco. Eu acho que a postura mudou. E por que eu digo que a postura mudou? É por conta que vencemos o Nova Iguaçu? Não. Eu acho que os jogadores do Vasco da Gama estão mais audaciosos, com mais confiança após o Vasco ter vencido ontem e os reforços que recentemente foram contratados terem estreado. Muito tempo que a gente não via um jogador como o Nuno Moreira vir a público e dizer que o Flamengo não é esse bicho-papão, não, que dá para virar. Então, a confiança do Vasco vai contagiar. Aposto com quem quiser que o Vasco não vai para campo se intimidando contra o Flamengo. E mais, creio que o Carille vai colocar uma equipe ofensiva. E por que não repetir essa equipe que atuou hoje, ou melhor, ontem, contra o Nova Iguaçu? Então a gente vai ver um Vasco muito diferente tecnicamente. Agora, a imprensa, sobretudo a Globo, já escolheu o favorito, que é o Flamengo. E esse cidadão, eu vou colocar aqui, foi o árbitro escolhido para apitar o Clássico dos Milhões. Me refiro aqui ao Wagner do Nascimento Magalhães. E um velho conhecido nosso, Paulo Renato Coelho, estará no VAR. Coincidentemente, é o mesmo árbitro que apitou Vasco e Flamengo na partida que foi 2-0. Então, assim, estranho essa situação dessa arbitragem. Principalmente os comentaristas de arbitragem da Globo se manifestaram dizendo que é um dos melhores árbitros que a gente tem no Brasil. É árbitro FIFA. Irmão,
essa arbitragem vai dar polêmica e vai dar merda nesse clássico aí. Escuta o que eu estou falando. Mas contra tudo e contra todos, o Vasco vai para cima. Pessoal, a gente muda de assunto agora para poder falar sobre o novo fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama. Não é segredo para ninguém, tá? Que esse fornecedor de material esportivo é a Nike no próximo ano. A Nike que está entrando de sola, de cabeça aí no mercado brasileiro. Além de ter acertado com o Vasco, está acertando com o Atlético Mineiro e com o Grêmio também. 3 gigantes do futebol brasileiro. E o seguinte, cara, a gente tomou conhecimento aí que a Nike fecha contrato com o Vasco da Gama. Isso é uma grande novidade por 7 temporadas. 7 temporadas. Por temporada, o Vasco da Gama vai ganhar nada mais, nada menos do que 32 milhões, fora metas alcançadas aí do contrato. Então, seguinte, cara, isso é muito importante. Olha só, o contrato de 7 temporadas. O Vasco vai ter uma loja exclusiva da Nike, tá? Uma loja temática. E, cara, vai revolucionar a venda de camisas do Vasco da Gama por todo o Brasil. Inclusive, aí, né, o Felipe Coutinho vai ser o garoto propaganda aí dessa situação aí do marketing. O Vasco, que hoje ganha apenas 600 mil reais, olha só, da capa. O Vasco vai ganhar 6 vezes mais, fora as metas alcançadas. Então, parabéns ao Carlos Amodeu, que é o CEO aí da SAF, aí, que esteve por detrás disso aí. Parabéns à gestão do período. Pois bem, vamos falar sobre a situação aqui de reforço, tá? Porque o Vasco da Gama, independentemente, pessoal, de ter vencido o Nova Iguaçu, não é porque chegou o Nuno, que é um bom jogador, não é porque chegou o Garré, mas o Lloyd que o Vasco tem que parar por aí. O Vasco tem um probleminha crônico ali na defesa, do lado direito, ali, que é o lado que joga o João Vitor e o PH na hora do time se defender. O Vasco vai trazer mais um zagueiro para o lado direito, tá? O Vasco estava conversando com o jogador Naves, tá? O Abel Ferreira, ele simplesmente conversou com o atleta, treinador do Palmeiras, e a princípio ele continua no Palmeiras. Mas chegou ao nosso conhecimento aí que o Vasco tem muito interesse de contratar o zagueiro do Red Bull Bragantino, o Pedro Henrique, aquele mesmo que jogou por anos lá no Atlético do Paraná. Zagueiro muito experiente aí, que é titular da equipe de Bragança Paulista. A gente também passa aqui para vocês a situação vinda lá das Minas Gerais com relação à situação de 2 atacantes, né? Ou meia atacante, que é a situação do Brian Palacios, porque o jogador ele está acertado com o Vasco da Gama, ele vem. É um puta do negócio que o Atlético Mineiro está fazendo. Você imagina você simplesmente fixar o valor desse atleta, que não está bem lá, em 17 milhões de reais, é que o Vasco vai pagar caso ele atinja metas aí contratuais. E a gente foi apurar essa situação do Matheus Pereira, o meia, um dos principais camisa 10 hoje do futebol brasileiro, lá do Cruzeiro. O Vasco tem interesse no jogador. É um jogador que até a 777 tentou trazer anos atrás, quando jogava no mundo árabe. O seguinte, o Vasco tem interesse, tá, no atleta, mas não há negociação em curso para colocar o João Vitor nessa situação.
como se falou. Então, é o seguinte, cara, eu acho um puta de um jogador o Matheus Pereira, tá? Muito bom jogador. O Vasco tem moeda de troca, o jogador quer respirar novos ares lá no Cruzeiro, como a situação do Thales Magno, que a gente tem falado aqui direto. Então, vai surgindo nessa primeira semana aí de abertura de janela, né, que vai abrir no dia 10, vários nomes que eu espero o seguinte, que o Vasco não demore a contratar. O Vasco já contrate para quê? A gente, no Campeonato Brasileiro, possa ter um time muito forte para que o Carille possa trabalhar. Vocês viram ontem? Entrou o Nuno, melhorou ou não melhorou? Deixe aí nos comentários. E a gente precisa de mais reforços assim, para que o Carille tenha cada vez mais condições de trabalho. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Vamos com tudo no Brasileiro, na Copa do Brasil e eu acredito no estadual, né? A CBF tem que fazer um pix aí de 5 milhões e 700 mil que o Vasco passou nas duas fases. Valeu, tamo junto aí.